Fala galera, tá começando aqui mais um Endcast, o podcast que fala de engenharia de um jeito diferente. E eu sou o Luiz Felipe. E eu sou Matheus Egevan. E galera, esse é o último episódio da nossa primeira temporada aqui do Endcast. Tá super especial porque nós temos um convidado também super especial, não é, Gelas? Hoje, para finalizar a nossa temporada, a gente tem a honra de receber o presidente do CREA Tocantins, Daniel Iglesias. Daniel Iglesias, não um engenheiro qualquer, engenheiro formado na Mackenzie, São Paulo, pós-graduado em docência no ensino superior, mestre em engenharia ambiental e também doutorando em estruturas de grandes obras. Mas isso no Brasil? Não, Luiz. Isso em Portugal. Seja bem-vindo, Daniel Iglesias. Muito bem-vindo, fique super à vontade. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Estou sempre à disposição para poder bater um papo com vocês, poder falar de engenharia. Acho que o tempo que a gente vai passar aqui vai passar rápido demais, porque falar de engenharia é bom demais. E é coisa de passar de um dia todinho falando, né? E pode ter certeza que vai ter vários outros convites aí nas nossas próximas temporadas, né? Com certeza. Bom, para começar, assim, o que te fez escolher a engenharia? Olha, meu pai trabalhava com construção civil, né? Meu pai trabalhava desde novo, meu avô trabalhava com construção civil. Então, eu desde pequeno via meu pai fazendo obra, fazendo algumas construções, casa, uma coisa mais simples. E eu, lá com uns 12 anos de idade, me aventurei a começar a frequentar algumas obras dele. Como curioso, indo lá, mexendo no aço, querendo dobrar sem conseguir, mexendo no Superman. Tentando ver qual é que era, para poder entender mais ou menos, né? E, na verdade, conviver com pessoas da área. Foi isso, acho que... E aí a vontade... Eu já sabia que eu queria algo de exatas. Para mim já estava muito claro que o meu perfil era para a área de exatas. E convivendo aí com as construções, me direcionou mais para a engenharia civil. E foi aí que eu resolvi fazer. Lá em 94 foi quando entrei na engenharia civil. Mas, Daniel, eu fiquei sabendo, me contaram, que Sim. seu pai foi presidente do Conselho de Judô, alguma coisa assim? Meu pai era presidente da Federação Paulista de Judô. Então, passou vários anos como presidente da modalidade. Eu treino judô também, desde criancinha, a família inteira treinou, na verdade. E por que você não escolheu ser atleta do judô? Atleta profissional mesmo. Olha, Quem sabe você não tinha disputado das Olimpíadas? Olha, eu vou te falar a verdade. Eu, com uns 14, 15 anos, era hora de virar chave. Ou você virava atleta, ou você se dedicava a uma outra profissão. Era hora de escolher. E naquele momento, eu até estava treinando bastante. E alguns amigos foram participar de algumas seletivas para um treinamento intensivo, um local lá em São Paulo, no Ibirapuera, chamava Projeto Futuro, que era para pegar realmente os adolescentes e transformá-los em atletas de competição de alto nível. E aí eu não quis fazer a prova, falei assim, não, eu vou para a engenharia, não quero me dedicar a isso. E tem alguns amigos meus que foram, e se deram bem, inclusive, nas competições, mas acho que foi o momento de decisão, a hora de resolver virar adulto, e aí, eu quero o quê para mim, né? E aí foi a hora que eu falei... Judô, para mim, me ajudou na infância, me ajudou na saúde. É algo que eu me divirto até hoje fazendo, quando tenho tempo, né? Mas acabou que, como profissão, não. Mas eu dei aula de judô, até hoje dou, inclusive. A primeira profissão minha foi ser professor de judô, com 14 anos de idade, dar aula para criançada, sim. Gosto demais também. Tem algo que você não largou de jeito nenhum, né? A vida faz, às vezes, a gente se dedicar menos do que gostaria, né? Então, às vezes, muitas viagens devido ao CREA que eu tenho feito, então tem dificultado realmente colocar o kimono e ir lá brincar com os amigos de vez em quando. Mas meus filhos fazem, estão fazendo bonitinho, direitinho. Tá na família ainda. Eu não sou assim, praticante de judô, mas eu já fiz jiu-jitsu, que é uma coisa assim, bem próxima. Lembra né? bem. Assim, algumas coisas, alguns movimentos lembra bastante. Certo. Assim, e como que iniciou? Onde foi que você morou? O que te fez... assim, migrar de certa forma aqui para o Tocantins? Eu sou nascido no ABC Paulista, na cidade de São Caetano, né, região metropolitana de São Paulo. Vivi a infância inteira na cidade de Mauá, que é divisa também com a capital. Fui fazer faculdade na capital, né, no Mackenzie, morei em São Paulo, na capital, por uns 2 anos e meio, na frente da faculdade. Que não sei se eu aconselho todo mundo não, mas tinha o lado bom e o lado ruim, mas na frente, na porta, pela janela, eu vi se o professor estava entrando na sala de aula, né? Para sair correndo para sinalista. E aí, nesse meio tempo, eu montei uma empresa, quando me formei. Entrei na sociedade, uma empresa que já existia, a gente trabalhava com obras públicas, basicamente, para a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo. Então, a gente fazia reformas de escola, ampliação de escolas públicas.
maioria dentro da região do ABC, ali em São Paulo. E foi quando eu comecei a trabalhar depois, posteriormente, eu larguei dessa sociedade, comecei a abrir o escritório sozinho e era funcionário público da Prefeitura de Mauá. Então, eu fazia fiscalização de obras públicas da Prefeitura de Mauá, ginásio de esporte, posto de saúde, hospital, escola. E daí, nesse meio tempo, foi a hora que eu resolvi decidir, aí eu faço o quê de vez, né? Continuo aqui em São Paulo, mudo, porque chega um certo momento que a vida vai te envolver de uma forma que para você mudar de cidade é difícil. Aí eu, nesse momento, eu parei e pensei, aí, vou mudar de cidade, fico aqui para sempre. E, de certa forma, a violência em São Paulo, a baixa qualidade de vida, pelo menos para o que eu visualizo como qualidade de vida, não me agradava. Comecei a pesquisar algumas coisas no interior de São Paulo, para ver algumas cidades, né, o que encaixava. A hora que eu vi, eu estava no Tocantins negociando obra, negociando serviço. Estou há 17 anos aqui. Vim para cá para fazer algumas casas, para vender, para construir e acabei ficando. Também era um estado em crescimento, né? Ajudou bastante nessa eu tive uma professora que nesse bate-papo, não foi rápido, né? Nessa minha pesquisa que eu fiz de campo, né? Para poder ver, fui para Minas, fui para o interior de São Paulo, e aí ela falou, Daniel, quem é novo, o Tocantins tem oportunidade, né? Você não era casado, não estava amarrado a nada, né? Ela falou, tenta, vai lá conhecer. E foi quando eu vim em outubro, mais ou menos, novembro, dei uma volta, vim para Araguaína, Palmas, conheci um pouco e falei, não, em fevereiro eu volto. Há 17 anos atrás. Daí voltei e falei assim, vou fazer um teste. Construo uma casa, vendo. Se eu achar que vale a pena, fico. Se eu, na venda, achar que não vale a pena, volto para São Paulo. E quando eu fiz a venda da casa, eu já estava com umas outras 3 fechadas já, negociadas. Era a hora que... Viu que deu certo aqui, né? A hora que eu senti. E a qualidade de vida também, né? O que eu também buscava não era só uma profissão, mas de poder ter tempo para poder fazer algumas coisas, voltar para o judô. Poder, sei lá, ir na igreja, poder tocar um violão, sei lá, poder bater papo, coisas que às vezes São Paulo não deixava. O trânsito, a correria ocupa muito tempo. Isso a gente só percebe quando a gente está vivenciando isso, né? Quando tem a oportunidade. E foi isso que eu vim atrás aqui, além da parte profissional, qualidade de vida também. E como é que foi essa experiência de sair de São Paulo para vir para o Tocantins? Principalmente assim, voltado na engenharia. Que a gente sabe que a construção em São Paulo é uma. No Tocantins é 180 graus, totalmente diferente. Como é que foi essa mudança de perspectiva, tanto social quanto na parte de profissão mesmo? Como é que foi? É interessante, porque da mesma forma que é muito diferente, também as oportunidades estavam mais aí, né? Mais à disposição para poder encarar. Então, lá, realmente, a mão de obra talvez seja mais qualificada, né? Lá a gente tem empresas, fornecedores com maior capacidade, variedade. Nisso você tem muita razão mesmo. É uma mudança drástica, muito grande. Competitivos também, né? Exatamente. Do formato geral, a forma de gerir uma empresa foi um impacto grande. Mas, como eu falei, eu não vim só em busca da profissão, eu vim em busca de um todo, né? de uma vida inteira. E aqui você vai aprendendo. Por exemplo, quando eu cheguei, uma das coisas que falaram para mim nas primeiras semanas é, Daniel, tenha paciência, porque se você estressar com 2, 3 lojas de material de construção porque não te atendeu bem, só tem aquelas 2, 3. E aí você vai estressar com todas, né? Então era hora da gente controlar, entender e ver como trabalhar com aquilo, né? Se era uma deficiência, às vezes, num atendimento que tinha na loja, tentar relevar, tentar ensinar, tentar... fazer com que aquilo não prejudicasse. Alguma vez, alguma loja, algum terceirizado mandou no tempo da obra, por exemplo, eles só poderiam atender a sua obra em tempo X e você tinha que entregar em Y antes, por exemplo? Olha, eu percebi nas construções de casa, fiz bastante casa em Palmas, né, para vender, encomendada, gerenciamento, administração. E eu, no começo, inexperiente aqui no estado, eu percebia que as empresas de esquadrias eram um grande problema para mim. Porque, normalmente, ela entra já numa fase mais final da obra e ela não tem como você mudar para dentro de uma casa em janela, entendeu? Então, assim, às vezes você pode até mudar sem uma torneira, mas você não consegue habitar sem uma janela e uma porta. Então, eu percebia especificamente nessa área ela sendo um grande gargalo do meu cronograma. E aí eu percebia que eles demoravam mais do que o compromissado, né, do contratado e o acordado.
Então, eu tive que, muitas vezes, refazer meu cronograma já pensando no atraso especificamente disso. Esse é um exemplo para mim que é bem claro. E, logicamente, se habituando com a mão de obra, né? Acostumando como as pessoas trabalham, o ritmo que elas trabalham. Então, também Creio faz que também, parte. por muitas vezes, treinando nossos profissionais, né? Treinando, mas você sabe que em todo lugar tem gente boa, né? E eu avalio gente boa não só pela qualidade técnica, mas pela capacidade de querer absorver coisas novas, de assumir que não sabe. Então, eu consigo citar o Antônio, não tenho nem vergonha de falar o nome dele, trabalha comigo desde que eu cheguei aqui no Tocantins. O pai dele trabalhava, o pai dele faleceu, e ele assumiu a obra do pai. Desde então, e era uma pessoa que depois fez curso para mestre de obra, então uma pessoa que sempre quis estudar, sempre aprender. Ele chegava e falava assim: Daniel, eu não sei fazer não, mas eu vou dar um jeito de aprender. Então, pessoas assim, a gente consegue achar em qualquer lugar do Brasil, lugar mais carente, pessoas dispostas a aprender. E aí estava o diferencial. Então, muitas vezes, o ensinar só funciona se alguém quiser aprender, né? Então, não adianta também... Eu já tive obra de eu chegar para a pessoa e falar assim: não, tem que fazer o reboco de tal forma. Ele falou: não vou fazer não. Eu falei: meu amigo, então você tem que descer do andaime e ir embora, né? E eu já ouvi a pessoa falar assim: não vou descer não, vou continuar fazendo do meu jeito até o final do dia. Eu falei: mas aí dificultou demais também, né? Bate cabeça, né? Mas esse formato cada vez é menos, eu percebo, entendeu? Quando você vai montando uma equipe, e isso eu recomendo para todo mundo, vá fidelizando, todo mundo tem defeito. Então, tente moldar uma equipe bacana de confiança de forma tal que ela comece a caminhar sozinha. Então, hoje, eles caminham sozinhos, não precisam de mim, não. Não sei. Daniel, e agora sim, a gente conhece, não a gente, mas o pessoal aqui do ITEPAC conhece você, principalmente o pessoal engenheiro formado aqui no ITEPAC da primeira turma, conhece você não só como engenheiro construtor de casa em Palmas, mas conhece você como professor. Sim. Como é que foi essa virada de mesa de um construtor para ser um professor de faculdade? Sabe, Matheus, que isso aconteceu meio paralelo. Quando eu cheguei no Tocantins, como engenheiro, né, acho que a gente tem uma forma pragmática, às vezes, de pensar, né, de sistematizar os planejamentos. E eu fiz o planejamento para mim. E nesse planejamento, obviamente, eu precisava melhorar o relacionamento interpessoal, eu precisava conhecer gente. Sim. E quem era Daniel no primeiro mês? Uma pessoa desconhecida. Então, quando eu cheguei no Tocantins, eu fui atrás da UFT, em Palmas, tinha o curso de arquitetura, e comecei a dar aula para arquitetura. Foi a hora que eu comecei, primeiro, com 2 intuitos, claro, que eu já tinha planejado, né? Que era conhecer gente, ter uma referência, né? E o arquiteto que ia se formar não iria concorrer comigo. Seriam pessoas que, pelo contrário, podiam ser meus clientes. Então, na hora, foi pensado como uma estratégia de participação no mercado. E aí eu comecei a perceber que era divertido também, entendeu? Que eu me divertia de estar junto com os alunos, me obrigava a estudar, me obrigava a aprender de novo, me obrigava a saber falar melhor, expor melhor meus pensamentos, o que eu achava, né? Porque aluno é uma raça diferente, né? Ele pressiona a gente. Ele pressiona a gente. Se você não tiver atualizado, não souber lidar lá na frente, lá você vai ser engolido. Então, foi bom. E aí, depois eu comecei a dar aula na Engenharia Civil da UBRA e da UFT, quando a UFT abriu o curso, passei no concurso lá e estou até hoje lecionando nessas duas. Você ainda é professor lá? Ainda sou nas duas instituições. Já dei aula em Porto Nacional, na época do IESPEN, que depois virou ITEPAC. Já lecionei no ITEPAC de Araguaína, também para Engenharia Civil, para a primeira turma. Já palestrei em bastante faculdade aqui, mas de maneira definitiva, eu hoje ainda continuo na UBRA e na UFT, na Engenharia Civil, nos dois. Então, foi uma aquisição, a gente diz assim, que você pretende seguir na sua vida, né? Eu me divirto demais. Eu quero, sim. Não tenho pretensão de largar a profissão de professor, não. Pelo contrário, hoje, muita gente me chama de professor Daniel, né? Esquece sobrenome, esquece tudo meu. Eu, inclusive, como presidente do CREA, muita gente continua me chamando, mas professor, né? E é isso mesmo. E eu me divirto, eu gosto de dar aula. Até naquela hora que tem a semana de prova, que tem que corrigir prova. Aí é que eu me divirto mais ainda, porque é rápido de corrigir prova de engenharia, né, cara? Tá certo, tá errado, certo, errado. Pronto, é fácil. Menos em teoria e points, né? É verdade, que sempre tem que ter aquela consideraçãozinha ali até a metade do cálculo. Não, mas de maneira geral, o dia a dia é interessante. E a juventude também é interessante, você estar junto com o pessoal, porque senão você fica alheio, né? Fica perdido no que está acontecendo
De maneira geral, né? Se você estiver só na televisão, só dentro de casa, só com pessoas da sua idade e da sua vida rotineira, você fica limitado. Então, eu sim, acho bacana e não tenho a menor pretensão de parar com isso, não. Menor pretensão, não. Eu sei. Como foi que que você adentrou assim, no CREA? O CREA foi diferente do de professor que foi planejado por um motivo e depois acabei gostando de verdade, como eu falei para vocês. O do CREA teve menos planejamento ainda do que isso, né? Eu geralmente planejo bem as coisas para fazer, mas o CREA, eu não sabia absolutamente nada de CREA, né? Acho que como a maioria dos engenheiros, na verdade, não sou só eu, não. Pior que é. Como a maioria dos engenheiros. E a gente tem lutado até para que os estudantes comecem a entender mais de CREA, para quando ele se formar, ele não se forme como eu, né? Que não entendia nada de CREA. Hoje eu tenho mais de 20 anos de formado, então demorei 18 anos para entender um pouquinho do que era, né? E aí que eu comecei a participar de algumas coisas relacionadas à profissão. Então, por exemplo, me chamaram para dar uma palestra em Augustinópolis, dentro da sede do CREA, na inauguração da sede do CREA em Augustinópolis. Aí eu fui dar palestra, então você começa a conhecer pessoas. Na época, iam fazer o CREA Júnior, que seria estudantes participando do CREA. Fizeram uma entrevista comigo por ser professor, que eu saí na revista do CREA Júnior. Depois acabou esse CREA Júnior não dando certo. Mas hoje a gente criou novamente, né? Mas foram pontadas de coisas de CREA acontecendo na minha vida, mas sem eu dar qualquer tipo de ênfase. Depois me chamaram para ser conselheiro suplente, mas também de uma maneira bem inusitada, porque de um dia para o outro, Daniel, participa lá, tá a ficha aqui, põe o nome aqui, sabe? Algo que eu não sabia nem o que era. Como se fosse para preencher vaga. Meio assim, sobrou uma vaga aqui, entra aí, tapa o buraco, né? Tal. E o conselheiro titular era uma pessoa extremamente assídua, não faltava. Como ele não faltava, eu só entrava se ele faltasse, né? E aí, em 3 anos, acho que eu fui em 3 reuniões, sabe? Uma por ano, né? Sem saber nada do que estava acontecendo, inclusive assumo. Nas férias dele, né? Quando por algum motivo ele não podia, né? Estava com dor de dente, sei lá, alguma hora que não podia ir, eu acabava assumindo. E também foi a hora que me chamaram para um grupo de trabalho sobre pontes. Quando a ponte de Porto Nacional foi interditada, eu, como professor de pontes, especialista em pontes, me chamaram para poder participar de um grupo de trabalho para poder saber o que estava acontecendo. Não sei se vocês lembram, a ponte de Porto Nacional, ela está interditada já tem alguns anos, não passa caminhão, né? Tá com limite de carga. Então, na hora que começou essa polêmica, o Estado paralisou, né? Não podia passar veículo sobre a ponte. Deu muita reportagem. Deu muita polêmica sobre aquilo. E a hora que o CREA me chamou, Daniel, ajuda a gente a dar uma olhada no que é. E, nesse momento, eu fui até a ponte e me decepcionei muito com o CREA. Porque a gente começou a fazer relatórios, comecei a preparar relatório. De novo, gasolina do meu carro, quem pagou fui eu, quem estava comigo era meus estagiários, quem fez o relatório fui eu, tudo de graça, tudo para querer ajudar. E eu senti que aquilo, na hora que a gente preparou, foi arquivado. Foi colocado numa gaveta. Aí foi a hora que eu fiquei, sabe? Falei assim, não vou participar dessa porcaria desse negócio, não tenho mais interesse, não. E, por coincidência, uns 2 anos depois, uma associação veio atrás de mim e chegou, Daniel, a gente quer lançar você candidato à presidência do CREA. Eu falei, mas eu não sei nada disso aí, não, né? Nem tenho vontade. Ele falou, por isso. Foi isso, a associação veio com essa proposta. É isso mesmo que a gente quer. Vamos pegar pessoas que são totalmente alheias de fora para a gente tentar fazer uma mudança. A gente foi construindo essa ideia, outras associações vieram também, começaram a se unir, e foi a hora que lançou, em 2020, no comecinho do ano, para você ter uma ideia. A campanha era em março, e a gente estava em fevereiro discutindo isso, se era candidato, se não era. Então, não era um planejamento que eu já tinha, uma ambição que eu já tinha. Foi a vida, acabou me caminhando para lá, e muito a ver com o professor. Porque essas associações, muitos dos integrantes eram ex-alunos meus, que via a gente como uma possibilidade de mudança, né? E aí foi quando saímos candidato. Foi muito interessante, o grupo apoiou, a gente trabalhou com uma equipe no estado inteiro, todo mundo apoiando de forma voluntária. E foi recorde de votação, foi os números bem interessantes. Votação no estado inteiro, a gente quase teve o dobro de voto do segundo colocado em praticamente todas as urnas. Foi bem interessante o quanto as pessoas estavam querendo gente diferente. E foi aí que a gente entrou. E aí sentou, na hora que ganhou a eleição, ótimo, junta todo mundo e fala assim, e agora? A gente não entende nada disso aqui, o que a gente vai fazer, né?
Mas trouxemos pessoas com vontade de aprender, de trabalhar, montamos uma equipe. E lá para outubro, mais ou menos, chegou em janeiro, o pessoal estava no gás lá em cima de querer fazer. E ano de 2021 deu muito certo. Os números nossos foram excelentes dentro do CREA, comparado com as décadas anteriores. Né? Então, a presidência do CREA veio como uma bênção, mas não planejada, não. Né? Foi diferente o formato que chegou para mim isso. Eu lembro quando você veio aqui no Itepac, acho que foi quando vocês vieram inaugurar o CREA daqui de Araguaína, a sede do CREA, que você falou assim, você falou um pouco que não tinha sido planejado, mas você falou uma coisa que você me falou que me chamou muita atenção. Você quer trazer o CREA para os engenheiros. Você via que não tinha muita acessibilidade, principalmente para os estudantes. Foi aquilo que, nossa, esse cara é diferenciado. Porque até então não tinha... Eu só sabia que o CREA tinha que me formar, pagar o CREA. Era um boleto, né? Era um boleto. Você Ainda tem uma cara de boleto, né? A gente está num momento de mudança. A gente também... Matheus, a gente tem muito pé no chão, a equipe, né? De que as leis das nossas profissões são muito antigas. E elas demoram para ser atualizadas, né? Então, tem muita coisa lá que precisa ser mudado, e quem muda a lei não é engenheiro, quem muda a lei é deputado, senador, presidente da República, né? É legislativo, executivo, que vai estar mexendo com isso. Mas tem coisas que dá para fazer melhor, né? É isso. Também não adianta a gente cruzar o braço e falar assim, não, a lei é ruim, não vou fazer nada, né? E a proposta dos estudantes era isso. Eu lembro de mim, eu me formei, peguei, não sabia nem o que era CREA, né? De novo. Aí fui até a sede do CREA, em São Paulo, na Faria Lima. Chega lá aquele prédio imenso, não sabia o que era, e aí foram me entregar a carteirinha, me entregaram como se fosse um nada, assim, você joga assim, sabe? E aquilo, para mim, também teve um simbolismo daquilo, né? Tipo, aquilo eu estudei pra caramba, não, isso aí não é um pedaço de papel que jogado na mesa, não, né? E aí agora, na presidência, a gente tenta resgatar esse sentimento da importância da carteirinha sua, da importância, né? Porque aquilo lá não é um pedaço de papel, aquilo é sua profissão, pô. Aquilo lá você estudou 5 anos e, se Deus quiser, você vai passar 50, 60 trabalhando naquilo. Com certeza. Né? Então, nosso objetivo foi realmente poder chegar mais perto dos alunos, tanto que eu estou aqui hoje, batendo papo com vocês, exatamente no intuito de poder que os alunos se sintam confortáveis a criticar, a sugerir, a questionar, e de uma forma tal que, quando vocês se formem, aquilo não seja um monstro, não seja só um boleto, como a gente estava falando, né? Não seja só um boleto. O boleto ainda vai existir, mas ele tem que ser mais do que isso, né? Assim, R$500 de unidade, é barato ou é caro? Depende, cara. Se não tiver nada em troca, é caro pra caramba, né? Se não tiver nada, R$10 é caro, né? Se você não vai ganhar nada com aquilo. Então, o foco, acho, da gestão e da equipe é entender que a gente tem que dar para o profissional. A gente tem que dar o serviço, tem que prestar um bom serviço dentro do que a legislação permite, dentro do que a gente pode fazer. Como, por exemplo, às vezes os engenheiros chegam e falam assim, mas Daniel, não dá para o CREA montar um clube? Pô, a gente não pode montar um clube. Né? Mas não pode por quê que não pode montar o clube? Porque a gente precisa... O recurso, o dinheiro, ele tem que ser utilizado para a profissão. E clube não é profissão, entendeu? Como é que eu preciso fiscalizar a profissão, preciso organizar para ter certeza que não tem pessoas que não são engenheiros fazendo papel de engenheiro, que acho que aí que é o papel do CREA. Né? Se o CREA conseguir trabalhar bem para que não tenham pessoas que não estudaram fazendo o nosso trabalho, quem sabe sou eu, quem sabe vão ser vocês daqui uns dias, né? Não pode ter outra pessoa fazendo nosso trabalho. Se o CREA conseguir fazer isso bem, muda a mentalidade das pessoas. As pessoas vão começar a ver que o CREA é importante. Não é só uma despesa, né? Exatamente. Vai começar a ver que aparece emprego por causa do CREA. Né? Porque eu consigo dar um exemplo. Nós tivemos aqui em Araguaína, uns meses atrás, fizemos uma fiscalização junto com a prefeitura. Nós fiscalizamos mais de 100 obras, teve embargadas cerca de 90 obras em Araguaína, em uma semana. Em 3 dias, na verdade, não dá nem para falar que é uma semana, porque a equipe chegou na segunda e foi embora na sexta, então foi praticamente 3 dias, terça, quarta e quinta. O que significa 90 obras embargadas? 90 projetos, laudos, fiscalização, que o engenheiro
tiveram no mercado. Agora, se o engenheiro A ganhou do B ou o B ganhou do C, aí é mercado. Aí eu não tenho como controlar, né? Se o preço de um é melhor, se o trabalho do outro é melhor, aí não tem como controlar. Mas que foi jogado no mercado essa quantidade de serviço, foi. Causado por quê? Pelo CREA. Se a gente conseguir fazer isso no estado inteiro, sobra emprego para vocês, sobra trabalho para vocês. Com certeza, para nós, né? Mas assim, a gente está falando aqui, CREA isso, CREA aquilo. Para introduzir quem tá nos ouvindo, quem está nos assistindo, o que é o CREA? Como que ele funciona? O CREA é um Conselho Regional, CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Ele tem em todos os estados e no Distrito Federal. Então, tem 27 no Brasil. E existe o CONFEA. O CONFEA é o nacional, né? É o Conselho Nacional que rege tudo isso. Então, lá em cima que tem a regulamentação principal é toda feita no CONFEA e assim por diante. E os CREAs gerenciam o dia a dia, se assim a gente pode dizer, né? Então, a gente gerencia o dia a dia, para onde que o fiscal vai, como é que a gente vai gerir os recursos, como é que vai ser aplicado, se vai fazer um investimento no software ou não, se a gente vai mudar o aplicativo, vai criar sei lá. O dia a dia é gerido pelo CREA. Mas, de maneira geral, nós somos um conselho com o objetivo de fiscalizar a profissão, daquilo que eu estava falando, né? A gente precisa garantir que só engenheiro possa fazer papel de engenheiro e mais. A gente precisa garantir que o engenheiro ambiental não vai fazer o da civil, que o civil não vai fazer o da florestal, que o do florestal não vai fazer o do agrônomo, né? Então, cada um também no seu quadrado, é lógico. Tem serviço que eu faço e o engenheiro eletricista também faz, né? Serviço simples, de baixa tensão, numa residência. Mas beleza, mas os dois podem, mas todo mundo sabe exatamente qual é a sua atribuição. Sim. Então, a função do CREA é de regulamentar, fiscalizar. E para que isso? Basicamente para proteger a sociedade. Porque uma sociedade sem engenheiro, vão ter pessoas que não estudaram para fazer aquilo, vai ter pessoas que não são agrônomos em cima de plantação, você não sabe como vai ser tratado aqueles... defensivo agrícola, né? O veneno, né? Como é que vai ser tratado aquilo? Vai ser feita uma ponte que você não sabe a segurança do que está sendo feito. Então, o CREA tem então esse leque de coisa. A profissão, a fiscalização da profissão para proteger a sociedade. E, logicamente, se a profissão é bem fiscalizada e a gente evita de pessoas que não são engenheiros fazendo o nosso trabalho, você começa a gerar emprego, você começa a gerar valorização profissional, você começa a gerar união da classe, que é tudo isso um desdobro do que a gente visualiza. E o CREA ele é basicamente formado pelo presidente, que é eleito pelos engenheiros, então todos os engenheiros podem votar, e pelos conselheiros. Hoje, no Tocantins, nós temos 25 conselheiros. Os conselheiros eles vêm das associações ou das instituições de ensino, do sindicato. Então, sei lá, se o sindicato tem 1.000 pessoas registradas e uma associação tem 100, então, na proporção, o sindicato tem 10 vezes mais conselheiros, né? Essa conta mais ou menos assim, não é exatamente assim, mas o raciocínio é esse. Como se fossem os partidos, né? Você divide, exatamente. Então, você divide isso. E como os conselheiros vêm? Aí é a definição da associação da instituição de ensino. Então, se hoje o ITEPAC resolver indicar um conselheiro, e nós temos um conselheiro do ITEPAC hoje, qual critério que escolheram A ou B, o CREA não se mete, né? O nome é indicado e ponto final. Então, nós temos 25 conselheiros. Os conselheiros eles têm a função do legislativo e do judiciário, vai, se assim que a gente pode dizer. Então, eles julgam, por exemplo, você foi multado. Eles julgam se a multa foi coerente, eles julgam sua defesa, eles julgam seus pedidos e, ao mesmo tempo, então, é um papel de julgador, né? E eles também podem criar regras. Por isso que eu falei, legislativo e judiciário meio misturado. E o presidente faz a parte do executivo, né? É quem gere os recursos, o dinheiro, gere as pessoas e organiza todo o sistema. Então, o CREA ele é mais ou menos com esse formato. Hoje, nós temos Palmas e mais 7 cidades com sedes do CREA. Então, desde o Bico do Papagaio, lá em Agostinópolis, Araguaína, Guaraí, Paraíso, Porto, Gurupi, Dianópolis, Palmas. São as sedes espalhadas. Para quê? Nessas sedes nós temos inspetores. Então, aqui em Araguaína nós temos 2 inspetores. Em Agostinópolis nós temos 2 inspetores. O que são os inspetores? É a presidência na cidade. Eu não tenho como estar no estado inteiro. Então, eles falam em nome da presidência, eles falam em nome dos profissionais para poder trazer, ouvir, acompanhar a fiscalização e tudo mais. Quase um vice.
É mais ou menos isso, é mais ou menos isso. É um primeiro-ministro, né? São vários primeiros ministros espalhados no Estado e são, na verdade, o que faz a diferença, porque não adianta a gente achar que o Estado é igual. As cidades não são iguais, tem cidades maiores, com culturas diferentes, cidades menores, e aí a pessoa da região sabe lidar com aquilo. Elas conhecem os profissionais de lá. Então, a gente teve em Dianópolis, semana passada, por exemplo, os inspetores juntaram uma galera para a reunião, entendeu? Coisa que eu nunca conseguiria fazer lá. Não sou de lá. Como é que eu consigo juntar aquela quantidade de engenheiros para falar de engenharia numa sexta-feira à noite, todo mundo querendo ir para a praia, todo mundo querendo fazer férias e tal? Então, os inspetores também têm esse papel. Então, o CREA é basicamente formado então, pela presidência, pela equipe, lembrando que nós somos uma autarquia pública, então nós somos fiscalizados pelo TCU, pelo CGU, nós temos que... nosso orçamento é dinheiro público, então é tudo licitação, a contratação não é do Daniel, é algo público, como uma mini prefeitura. Então, nós somos um órgão público que tem que respeitar todos esses parâmetros. E deixando muito claro, o presidente do CREA não ganha salário, não. Tá? Caso vocês pensem, façam, o Daniel falou que não sabe como virou presidente, de onde veio, tá, mas não é por salário, porque não tem salário. Quem sabe daqui a uns anos ou não? Olha, na verdade, eu não sei. Assim, tem o lado bom e o lado ruim de não ter salário, né? A gente conseguiria listar aqui várias coisas, né? Mas, bom, hoje a realidade é os conselheiros não têm salário. Né? Os conselheiros também não, os inspetores também não. Esses três que eu falei, né? Presidente, conselheiros e inspetores, não têm salário. Obviamente que se eu minha vinda para Guaína, saindo de Paus indo para cá, eu uso o carro do CREA para gastar o combustível do CREA, obviamente. Né? Eu vou ficar hospedado aqui, eu tenho direito a uma diária para poder pagar minha hospedagem, pagar minha comida, né? Pagar o mínimo, pelo menos para eu não gastar do meu bolso, né? Porque está tomando um tempo que eu não estou trabalhando como engenheiro, ou como professor, ou como qualquer outra coisa. Você falou antes que um dos planos seu como presidente do CREA é trazer um engenheiro para o CREA. Mas o engenheiro não é só o engenheiro em si que está ligado ao CREA. As construtoras também têm a participação ali do CREA, né? Queria saber assim, como é que é mais ou menos a comunicação? O CREA, engenheiro e construtoras. Porque nem sempre todo construtor é engenheiro. Eu conheço alguns exemplos de construtores que não são engenheiros e têm suas construtoras. Perfeito. Ali. Como é que funciona? Para você ser dono de uma empresa de construção civil, você não precisa ser engenheiro. Você pode ser um administrador, você pode ser um economista, você pode ser um dentista, você pode ser dono. Mas você tem que, no seu quadro, ter responsável técnico. Tem que ter um engenheiro lá. Então, você pode ser o dono e o engenheiro, mas você pode ser dono apenas sem entender nada de engenharia e você tem que ter um engenheiro contratado. Então, da mesma forma que o engenheiro é fiscalizado pelo CREA, as empresas de engenharia, construtoras, seja o que for, de aterro sanitário, e aí a gente consegue falar várias áreas, né, da engenharia, de engenharia elétrica, tá, de transmissão de energia, de fotovoltaica, seja como for, todas as empresas elas têm que ter no seu quadro um engenheiro. Então, de maneira geral, abriu a sua empresa, então você aqui daqui a pouco está se formando aqui, daqui 1, 2, 10 anos, não sei, quando você conseguir se formar aí, sabendo que aí vai abrir a sua empresa de repente, você pode ser o proprietário e o engenheiro, lógico, mas outra pessoa também pode te contratar para ser o responsável técnico pela empresa dela. E aí o CREA tem que fiscalizar tudo isso para garantir. Como também a gente tem que fiscalizar o órgão público. A prefeitura também tem que ter um engenheiro, o Estado também tem que ter um engenheiro, né? E assim por diante. Todas essas empresas, órgãos públicos, seja como for, tem que ter um engenheiro. Ou seja, trabalho de engenharia só o engenheiro pode fazer. Ponto. Acho que essa é a melhor frase, talvez, entendeu? Não pode ter qualquer outra pessoa fazendo aquele trabalho. Lógico, eu não vou pintar parede como engenheiro, mas tem que ter um engenheiro para garantir que aquelas pessoas que estão fazendo, os operários, trabalhem de maneira correta. Lembra, proteger a sociedade, para garantir que não vai ser feito nada fora das normas, nada fora do que deve. Agora, uma coisa que eu queria, uma dúvida assim, você até já respondeu, mas eu queria esclarecer. Eu sou engenheiro, acabei de me formar, mas eu não quero me registrar ao CREA. Isso me impede de trabalhar como engenheiro? Na verdade, quando você se forma, você tem o diploma, você é bacharel.
Você não é engenheiro. Está escrito na lei, isso não é o Daniel que está falando. Entendi. Para ser engenheiro, você tem que ser formado em engenharia e registrado no conselho. É exatamente assim que está escrito no texto. Entendi. Então, o engenheiro só é engenheiro quando ele tem o registro. Por quê? Porque senão, se você não tem o registro, a gente não sabe o que você pode e não pode fazer. E se você não estudou ponte, você pode fazer ponte? Se você não estudou barragem, você pode fazer? Eu não sei, entendeu? Eu estou falando assim. Então, só o nome engenheiro te dá direito a tudo? Não dá. Então, exatamente. Então, o conselho tem essa missão, essa obrigação. Você é registrado lá para a gente poder analisar o seu currículo e poder dizer se existe alguma limitação daquilo que você estudou ou não. Mas, então, é isso. Na verdade, se você se formar e não for para a área de engenharia, lógico, você não precisa fazer o seu registro. É um desperdício, porque quando você se forma, nos 180 primeiros dias, você tem 90% de desconto na unidade do CREA, entendeu? Exatamente para incentivar o recém-formado a não deixar para lá. Mas, se você for atuar na área de engenharia, sim, você tem que estar registrado. Não é opcional. Senão, você pode tomar multa, você pode ter as punições, que não... O CREA pode, mas eu não vejo como objetivo. O objetivo é o contrário. O objetivo é a gente ajudar que o mercado esteja aquecido e que você tenha morrendo de vontade de estar trabalhando na engenharia. Né? Eu vejo mais por esse lado. Se o mercado estiver bom, não tem porquê. E vamos ser honestos, se você estudou 5 anos na parada, seja do que for, você é muito melhor do que outra coisa que você não estudou nada. Então, eu morro de dó de ver o pessoal se formando e pensando em ir para outra profissão. Não, eu me formei, mas eu quero ser sei lá o quê. Tudo bem, né? Você é frustrado naqueles 5 anos porque você estudou 5 anos, cara. Você é bom naquilo. Sim. Quer dizer, você é muito melhor do que no outro que não estudou nada. Né? Mas, eu entendo. Às vezes a gente, né, com 17 anos de idade, entra na faculdade sem saber o que está fazendo direito. Mas, e continua por pressão dos pais. Pode ser que tenha outros motivos. Mas, de maneira geral, eu sempre falo para todas as pessoas prestes a se formar. Se dedique um pouco mais, porque, o que a faculdade conseguiu fazer é implantar um raciocínio lógico em vocês, é implantar procedimentos, técnicas e tal. Daniel, mas eu me formo, mas eu ainda sou muito inexperiente e tal. É normal, você quer formar experiente? Vai formar. E a engenharia também é um ramo que tem um leque de atuação muito grande, né, Sim. cara? Pode seguir para vários outros rumos. Sim, e aí vai muito do perfil. Daniel, não gosto de... Calma lá. Você pode ser engenheiro e lidar com pessoas. Você pode ser engenheiro e não lidar com pessoas. Você lida com um computador sentado dentro de uma sala sem ver ninguém. Pode, entendeu? É a mesma profissão, só que com atuação diferente. Né? Você pode trabalhar no sol, fiscalizando obras, você pode trabalhar no ar-condicionado e não sair no sol nunca. Então, eu sempre penso muito por esse lado. O recém-formado, às vezes, tem a ansiedade de ganhar muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. Calma, vai ganhar. Vai chegar o momento de ganhar, entendeu? Vai ganhar experiência primeiro, né? Vai ganhar. E vou te falar mais. A experiência a gente aprende... E o engenheiro é muito burro, se me permite a palavra, de não querer parceiros, né? Não, olha como as outras profissões se associam mais fácil, né? Se juntam. E o engenheiro não, ele quer fazer tudo sozinho, né? Não. Formou, você sabe fazer bem a parte hidráulica, ele sabe fazer a parte elétrica, junta, pô. Você faz aqui, vamos rachar o projeto aqui, ó. Eu ganho aqui, você ganha ali, e aí eu vou ficar bom pra caramba nisso, você vai ficar bom pra caramba naquilo. E daqui a uns anos não vai ter ninguém melhor que essa dupla. Eu vejo muito desse lado, né? A ideia dos recém-formados entenderem que dividir é melhor do que querer tudo para si, fazer mal feito e se queimar. Né? Porque aí você sai desanimado. Aí você se forma e fala, poxa, perdi dinheiro, trabalhei 1 ano e perdi dinheiro. Lógico, você pegou um projeto que você não sabe fazer. Você pegou, por que você não chamou um parceiro que sabe e fez junto e racha o dinheiro, pô, né? E aí, daqui a 1 ano, você vai saber também fazer aquilo. Aí, lógico, aí você pega, né, e ganha sozinho. Mas eu vejo muito a possibilidade da engenharia crescer a partir do instante que a gente entender o que a gente tem na mão. A gente tem muita coisa que dá para fazer. A gente precisa trabalhar essa inteligência emocional nossa, o relacionamento, a parte empresarial. A gente se forma engenheiro e não empresário, e aí a pessoa se forma e quer montar uma empresa sem saber. Então, tem que trabalhar todas essas características, essas habilidades, e como a habilidade de vocês aqui em comunicação, né? Uma habilidade que não é todo mundo que tem, entendeu? Então, assim, vocês estão trabalhando ela, e cada dia melhorando a mesma coisa. Aprendendo um pouquinho. Daniel, a gente está chegando no tempo, sei que você tem o seu compromisso, a gente também tem o nosso. Queria agradecer, mas antes de finalizar,
eu queria pedir um conselho seu, principalmente para quem está entrando na engenharia, para quem está finalizando, que está começando a querer conviver com o CREA. O que você pode aconselhar para a gente? Bom, esse papel de conselho, né? Mas vamos lá, o que eu acho, né? No que eu acredito. Quando você está entrando na faculdade, eu recomendo você ir para a parte prática. Então, aprenda aquilo que você está fazendo na faculdade, aprenda a compartilhar, como a gente falou, a fazer relacionamento, conhecer professor, conhecer... Criar network ali. Gera e vá para a rua trabalhar. Como é que você vai saber no primeiro ano de faculdade se você é bom em hidráulica, se você é bom em pavimentação, se você é bom, sei lá. Testando. Daniel, mas o pessoal não abre vaga. Abre sim. Não abre como você quer. Então, esteja aberto a se submeter a um emprego ruim para você aprender. Às vezes sem remuneração, às vezes não exatamente como você quer, mas você vai ter a chance de trabalhar a prática paralela ao conhecimento. Então, para a pessoa que está entrando na faculdade, eu sempre recomendo. Vai estagiar, de graça que seja. Vai bater foto da obra, se precisar ficar lá. Eu falo porque eu tive uma pessoa que chegou na minha empresa uma vez e falou, Daniel, estou precisando de estágio. E eu não precisava de vaga, né? Eu não tinha vaga para ele. E eu falei, não tenho. Ele falou, mas eu não posso fazer qualquer coisa na obra de graça, de vez em quando. E eu propus para ele, falei assim, então você vai fazer o seguinte, ele morava do lado da obra, assim, pertinho. Foi para ele assim, você vai ter que passar uma vez por semana e bater foto de tudo que você está vendo lá na obra e trazer para mim. Só. Ele garantiu o relatório fotográfico da obra para mim. E ele passou 4 meses batendo foto, e quando ele tinha dúvida, ele me perguntava, mas por que o aço está desse jeito? Pronto, na hora que ele acabou 4 meses, ele pode pôr no currículo dele, acompanhei uma obra. Já é melhor do que antes, que ele não sabia nada, né? Então, o meu conselho seria esse, né? Trabalhe a parte prática. E para quem está prestes a se formar, trabalhe outras habilidades. Trabalhe outras habilidades. Quem está mais próximo a se formar, só ser engenheiro é arriscado. Porque se você não sabe fazer um orçamento, se você não sabe chegar num cliente, você vai tomar calote. Você vai fazer um baita de um trabalho bom pra caramba e não vai receber. Ou vai dar um preço ruim, entendeu? Então, assim, tem muita coisa orbitando em torno da engenharia. Trabalhe essas outras habilidades. Se você conseguir trabalhar essas outras habilidades, com certeza você vai gostar mais e mais da profissão dia a dia, porque você vai perceber que tudo ao redor, que às vezes que te atrapalha. A engenharia continua sendo maravilhosa. Se você souber trabalhar essas outras habilidades ao redor para não prejudicar o seu dia a dia, tenho certeza que vai passar aí 90 anos trabalhando na engenharia. Outra coisa assim que a gente sempre pede para os nossos convidados, uma recomendação de um livro ou uma música que você se identifica muito. Pode ser qualquer tipo de música, qualquer tipo de livro. Ou um livro também que possa ajudar na construção das nossas carreiras, né? Aí fica a seu critério. Livro eu consigo pensar o último que eu não acabei, não. Estou no final. Ele é como chegar ao sim. Exatamente a ideia de trabalhar o desenvolvimento pessoal, né? Eles são de habilidades de Harvard de negociação. Em Harvard eles desenvolveram procedimentos de como chegar a uma negociação que seja bom para todo mundo. Então, lá é um estudo, na verdade, transformado num livro, que virou uma disciplina de Harvard, da faculdade. Então, lá está sintetizado. Então, eu recomendaria, sim, a ideia de, como eu estava falando agora há pouco, né? Nós temos dificuldade em algumas habilidades, e, de repente, a habilidade de saber ouvir, saber entender o que realmente a outra pessoa quer, saber se expressar para que o outro também entenda o que você quer. Então, eu nesse momento que me veio rapidamente, não é da área da engenharia, mas recomendo dar uma olhada. Na área de engenharia, eu recomendo um livro do Daniel Araújo, de Pontes, muito simples, muito fácil de acompanhar, que qualquer pessoa que tenha curiosidade consegue, depois de ler o livro, quase sair projetando uma ponte, né? Então, se eu fosse falar, eu também recomendaria ele como na área técnica, como algo bem didático para poder pensar. Música puxando para o nosso lado, talvez eu lembre uma música do Engenheiros do Havaí, que o nome da música é Números. Né? Então, se a gente for pensar nas nossas habilidades, né? No refrão ele pergunta, e eu, o que faço com esses números? Então, eu vou deixar essa pergunta para vocês. Beleza, a gente está se formando com aquele bando de números. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Então, essa é a música que eu lembro. Agora, depois ouve lá, por curiosidade. A gente tem uma playlist também e a gente já vai adicionar e
e ouvir aí durante o dia. Ótimo. Mas, Daniel, queria agradecer novamente a sua vinda. Você saiu lá de Palmas, é claro que você aproveitou o seu compromisso, mas queria agradecer a sua vinda para cá. É uma honra poder te receber uma pessoa de tão nome assim. Eu acho que Foi uma alegria saber quando que falaram a gente assim, estava crescendo. Assim, pode ser que a gente entreviste o presidente do CREA, fiquei, meu Deus. Todo mundo já ficou nervoso, ansioso. Mas de pele e osso do mesmo jeito. Já passei essa agonia também, igual vocês passam, achando que vai formar e não forma. Desse jeito. Eu queria agradeço. A gente também agradece. Queria agradecer também, principalmente ao nosso público que nos assiste. Esse é, como o Felipe falou, esse é o último episódio da nossa temporada. A gente está finalizando aqui com chave de ouro. Eu considero uma chave de ouro. Com certeza. Queria pedir vocês também para que nos acompanhem nas nossas redes sociais. Nosso Instagram é @EndCastUnitepac. O Instagram do Daniel também vai estar na descrição, mas se puder falar. Professor Daniel. Professor Daniel e CREA Tocantins e também. Aproveita e segue do CREA também. também. Lá tem bastante informação sobre mim e sobre a profissão nossa. Agradecer também ao Unitepac, que sem a gestão aqui, nada disso seria possível, né? E é isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Quero ver me chamar na próxima. Claro que vamos chamar. Agora a chamada. A chamada, é A gente verdade. faz uma chamadazinha sempre que termina o episódio. Isso aqui é um corte separado para lançar assim que o episódio sair. Os meninos vão fazer uma puxada rápida, basicamente comentando, falando que o episódio foi bom, estamos falando muito sobre isso, sobre aquilo, vale a pena assistir. Eu saio bem? Sim, todo mundo E aparece. aí você vai falar para aquela câmera ali. A maior. Beleza? Então, tá Mais gravando, cara. tá ok? Tudo ok? Grande. Fala, galera. Acabamos de finalizar mais um episódio aqui do Endcast. E é o último episódio da nossa primeira temporada, não é? O último episódio, para mim, é um dos melhores episódios dessa temporada. Fechando com chave de ouro. Em que a gente recebeu o presidente do CREA aqui de Tocantins, Daniel Iglesias. Daniel, o episódio tá bom, não tá? Foi rápido, né? O tempo passou rápido. Quando o tempo passa rápido é porque foi bom mesmo. Gostei demais. Obrigado por terem me chamado aqui, viu? Certinho. Pessoal, não perde esse episódio, ele tá imperdível.